Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Meus irmãos, qual é o contexto desta passagem? Nossa Senhora havia recebido a notícia de que ela seria a mãe do Salvador. E ao mesmo tempo o anjo já diz a ela que a sua prima Isabel, aquela que era tida por estéril, porque já estava em idade avançada e que não havia mais chances humanas de conceber, ela estava grávida. Ela havia concebido, ela estava grávida. E olha o que o anjo fala: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E eu estava hoje pensando quantos milagres e prodígios nós vimos durante a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo, não é verdade? Vocês creem, meus irmãos, que aqui está contida a palavra do Senhor? O que significa que aqui é a palavra do Senhor? Pela palavra do Senhor foram feitas todas as coisas, não é verdade? Deus tirou do nada tudo, a criação, pelo poder da sua palavra. Lá em Gênesis está dito que havia no início a escuridão e Deus falou: faça-se a luz. E com esse faça-se, olha o que aconteceu. Havia uma massa disforme. Deus falou: faça-se a terra que se separem das águas, faça-se os animais, façam-se as aves, façam-se os peixes, faça-se o homem. E Deus, com a sua palavra, com o poder da tua palavra, as coisas foram acontecendo, não é verdade? E olha que coisa interessante. Me veio isso agora. Para criar o homem, houve a palavra e um fruto do trabalho do Senhor de suas mãos. Porque Ele molda o barro. Percebe que além da palavra existe um moldar, existe um sopro. Ele sopra e o espírito, aquele homem inanimado, se enche de vida. Então Deus dá o seu sopro de vida para nós. Olha que interessante isso, meus irmãos. Conseguem perceber como é interessante? Então Deus fez do nada tudo pelo poder da sua palavra. E aqui, meus irmãos, está contida a palavra do Senhor. Nós somos ensinados que nem tudo se esgota na palavra. Nós temos o magistério da Santa Igreja também. Nós temos tudo aquilo que foi ensinado pelos profetas, mas não podemos negligenciar a palavra de Deus. E muitas vezes nós a negligenciamos, é ou não é verdade? Em quantas casas a Bíblia fica lá no cantinho empoeirada, sequer é aberta? Mas pensa aí, há quanto tempo a palavra de Deus na sua casa não está sendo aberta? Uma semana? Um ano? Décadas? Meus irmãos, nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra que dá vida, a palavra que gera. E esta palavra nos diz que para Deus nada é impossível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje em dia nós vivemos uma sociedade que relativiza todas as coisas, não é? Eu acredito na Bíblia, acredito nos ensinamentos da igreja até onde me convém. Não, isso aqui já está ultrapassado, não serve mais, isso aqui era no tempo dos meus avós. Eu não sei se você pensa assim ou se você conhece alguém que pensa assim. Muitas pessoas pensam assim. Não, viver de determinada forma não é para mim. Isso está na Bíblia, isso está nos ensinamentos da igreja, mas hoje o mundo mudou. O mundo é diferente. Então nós adaptamos a palavra conforme a nossa conveniência, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Só que a palavra de Deus é eterna. E na palavra também está escrito que ai daquele que tira um pingo ou um jota da palavra. Então, meus irmãos, não podemos relativizar. Sim, sim, não, não. Por isso falamos que o caminho para o céu é estreito, a porta é estreita. Então, dito isso, da importância desta palavra, eu os convido a abrir. Pior que eu não anotei as passagens, eu só marquei, vou ter que achar agora com vocês. Eu os convido a abrir
No primeiro livro de Reis, capítulo 17. Olha só o que vai acontecer. Nós estamos então nessa noite dizendo que para Deus... Não, gente, vocês vão responder forte, senão eu vou me embora. Eu vou fechar essa Bíblia e vou embora agora. Vamos lá. Para Deus... Ufa! Para Deus nada é impossível. E quando nós vamos lá, em 1 Reis 17, a gente vê o profeta Elias. Deus fez grandes coisas por meio do profeta Elias. Essa passagem é um pouco longa, mas eu os convido a um pouquinho de paciência para nós vermos o agir de Deus, para nós vermos como Deus age com o profeta Elias e também age conosco. Elias, o tesbita, 17:1, tá? A partir do versículo 1. Capítulo 17, versículo 1, seguintes. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Olha só. O profeta Elias então lança aqui uma maldição, não é verdade? Não vai haver chuva. Ele fala isso para o rei. Quem estava na missa hoje e ouviu a leitura, a primeira leitura? Na primeira leitura da missa, falava do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, que foi uma das mulheres mais perversas que a Sagrada Escritura já conseguiu descrever. Extremamente perversa. Má. E olha, diante de todas essas maldades, chega um dia que o profeta, ele fala: não vai mais chover, senão quando eu disser. Gente, precisa ter fé para falar isso, não tem não? Imagina você, diante do rei, diante do presidente da república, né, que aqui a gente não é rei. Imagina você diante de uma grande autoridade e fala: a partir de hoje aqui não chove mais, só quando eu disser. Tem fé ou não tem esse profeta? Esse realmente acredita. E aí olha o que aconteceu. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: vai-te daqui. Deus dizendo para Elias: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está de frente ao Jordão. Beberás da torrente, dei ordens aos corvos que te alimentem. Olha só, com a seca, o que acontece? Falta comida e falta água. Gente, não tem comida, a gente não tem como comer plástico. A gente come arroz, a gente come feijão, a gente come várias coisas. Então, com a seca, se você não tem nada armazenado, vai acabando, acaba, é fome. Então, aquela região viveu um grande período de fome. Então, o Senhor fala para o profeta, para Elias: sai daqui. Vai para esta fonte e lá eu vou te dar de beber e eu vou te alimentar por meio de corvos. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se a torrente de Carite defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Meus irmãos, imagina a cena. Está lá numa fome, uma seca, sem chuva, um calor terrível, e Elias comendo pela boca dos corvos. Os corvos comiam, chegavam lá, vomitavam, e Elias comia aquilo. Parece ser bonitinho quando a gente lê, né? Mas vai pensar no que é isso. Você ficar se alimentando dessa forma, mas ele estava ali para não morrer de fome. Era o profeta. E olha só, passado algum tempo, secou a torrente, porque não chovia mais na terra. Daqui a pouco, meus irmãos, sabe aquela torrente? Não tinha mais, secou, não tinha chuva. E olha o que aconteceu. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Vai percebendo o que acontece. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Gente, numa seca terrível, que não tinha mais água, Elias vira para a viúva. As viúvas eram pessoas muito pobres.
porque elas eram mantidas pelos maridos e quando os maridos morriam, elas ficavam em muita dificuldade. Por isso a Sagrada Escritura sempre diz: não abandoneis os órfãos e as viúvas. E aí Elias vira para essa viúva que já não tinha quase nada e fala: pega uma vasilha e vai buscar água para mim. E aí, ela indo buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Olha a agonia dessa viúva. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar este resto para mim e o meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Não tinha mais nada. Ela tinha um pouquinho de farinha. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. E ela ia fazer com esse pouquinho de farinha 2 pedaços de pão, para ela e o filho comerem e em seguida morrerem, porque não havia mais nada. Então o que acontece? Elias replicou: não temas, volta e faze como dissestes, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para você e seu filho. Pois eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Meus irmãos, é ou não é um milagre? Não havia mais, aquela mulher não tinha mais o que comer. E diante daquela extrema dificuldade, olha só, Deus podia ter deixado o profeta Elias sendo alimentado pelo corvo e tomando água da corrente? A torrente não ter se esgotado? Sim, mas Deus também queria operar um milagre na vida daquela viúva. E por isso ele leva o profeta até lá. E porque ela acredita, olha a generosidade daquela que não tinha mais nada. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E com isso ela faria 2 pequenos pedaços de pão para depois morrer. O profeta fala: vai, prepara para mim primeiro. E depois o que sobrar você faz para você e seu filho. Pensa se fosse a gente. Ia pensar, folgado, né? Muito folgado esse profeta. Não tem nada, ele ainda manda fazer primeiro para ele. E o que sobrar, se é que vai sobrar, vai fazer para mim e para o meu filho. Mas ela não. Ela era uma mulher sábia. Ela tinha fé. O profeta Elias tinha fé, mas aquela viúva também tinha fé. Vocês conseguem perceber a fé dessa viúva na obediência? Porque, gente, eu não sei aqui se alguém já sentiu fome. A fome é um dos sentimentos mais difíceis de serem administrados. Diante da fome vem o caos e a barbárie. Diante da fome as pessoas matam. Diante da fome as pessoas praticam canibalismo. É uma coisa terrível. Mas aquela mulher, diante da fome e da possibilidade de perder a própria vida, ela obedece e prepara para o profeta. E aí, porque ela foi obediente, ela teve fé, ela acreditou, a farinha não se acabou e o azeite nunca se esgotou. E eles comeram todos os dias, até que um dia Elias falou: chova sobre a terra. E acabou a seca. Meus irmãos, temos ou não temos um Deus de milagres? Temos ou não temos um Deus do impossível? Porque quando às vezes nós olhamos para as... Tem um microfone aqui, de vez em quando bate nele. Quando nós, às vezes, nos deparamos diante de uma determinada situação, nós queremos avaliar conforme as nossas limitações humanas, é ou não é? Todos nós temos problemas. Às vezes passamos por dificuldades maiores, às vezes passamos por dificuldades menores.
E às vezes passamos por dificuldades impossíveis, absolutamente impossíveis. Mas quando nós estamos diante do impossível, meus irmãos, é aí que Deus age. Diante do impossível é a hora de Deus. É a hora de Deus. Eu não sei se a situação que você está vivendo hoje seja fácil. Eu não sei se ela é uma situação difícil. Eu não sei se é uma situação impossível. Mas se for impossível, hoje eu te desafio a olhar não para essa situação, mas olhar para o Senhor. Porque Ele é o Deus do impossível. E diante dEle, a farinha não se esgota. Diante dEle, o azeite nunca se acaba. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, que eu acho ela absolutamente pitoresca. E ela também é um pouquinho longa. Eu gosto do Antigo Testamento, sabe? Ela é um pouquinho longa, mas ela é tão interessante que eu vou proclamar para vocês. Não dorme não, gente. Promete para mim que vocês não vão dormir? Vocês prometem? Não precisa prometer não, mas dá a palavra, vai. Eu não vou dormir não. Segura. Olha só o que aconteceu. Todo mundo já ouviu falar que Daniel estava na cova dos leões? Então me conta, o que aconteceu? Vai, alguém. Para vocês não dormirem, eu vou começar a provocá-los. Bora. O que aconteceu? Deus mandou anjos do Senhor para proteger. Deus mandou anjos do Senhor para proteger. Ele estava na cova dos leões. Os leões estavam famintos. Os leões estavam famintos. E aí Deus salvou Daniel. Mas como é que foi? Como é que foi, assim? Como é que será que aconteceu isso? Deu aquele redemoinho, ficar morrendo de medo. Eu não sei se foi assim, mas tem uma coisa muito interessante que acontece nessa passagem. Olha só, quando Daniel estava na cova dos leões, ele havia sido enviado para lá. E aí, eu não marquei a passagem de novo, e nós vamos para o versículo 20, Daniel 14, 20. Amém? Amém? Ô misericórdia, eu vi misericórdia bem aqui. Amém? Opa, então vamos. Não vamos para o 20 não, só vai ficar muito comprido. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o 29. 28. Não vai, a gente economizou 8 versículos aí. Vieram à presença do rei e disseram-lhe: entrega-nos Daniel. Do contrário, nós te mataremos, bem como toda a tua família. Gente, eles estavam muito revoltados com Daniel. Eles chegaram diante do rei. O rei não queria jogar Daniel na cova dos leões. Mas eles chegaram para o rei e falaram: rei, se você não jogar Daniel aqui, se você não nos entregar Daniel, a gente vai matar você e toda a sua família. E aí o rei, o que ele fez? Diante da violência com que o ameaçavam, o rei viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que eles jogaram à cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Meus irmãos, por 6 dias, ou morria por causa do leão, ou morria de fome e de sede, não é verdade? Na cova havia 7 leões, aos quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez, nada lhes foi distribuído, a fim de que devorassem Daniel. Olha só, todo dia eles davam para esses leões 2 corpos humanos e 2 carneiros. Mas nesses dias eles não deram nada. Falaram: esse Daniel vai morrer rapidinho. Vamos jogar ele lá. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo na Judeia. Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele em uma panela para levá-lo aos ceifadores do campo. Isso é o que eu acho pitoresco. Mas um anjo do Senhor disse-lhe: leve essa refeição à Babilônia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando-o pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos em um fôlego até a Babilônia, em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou: toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu: ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer,
enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque a seu domicílio. Meus irmãos, é muito interessante isso. Daniel estava na cova dos leões. Então, por mais que os leões não o comessem, Daniel precisava comer. O anjo do Senhor vai a Abacuque. Abacuque estava aproximadamente 1.200 quilômetros de distância. Ele estava na Judéia, a 1.200 quilômetros de distância da Babilônia. É perto? De jeito nenhum. Naquela época tinha avião, tinha carro, tinha anjo, muito melhor. Tinha anjo. Aí ele vira para Abacuque, que está lá tranquilamente fazendo um caldo em Israel, na Judéia, aliás. E aí o anjo chega e fala: leva esse caldo lá para Daniel, que está preso na cova dos leões, na Babilônia. Abacuque fala: não sei onde fica a Babilônia, não sei onde é essa cova, como é que eu vou? O anjo falou: deixa comigo. Pega ele pelo alto da cabeça. E ele segurando o caldo, vai pensando. Ele segurando o caldo, agora segurando ele pelo alto da cabeça, do cabelo, imagino, né? Pega esse Abacuque e leva para a Babilônia. E chega lá e fala: come. Aí Daniel fala: obrigado, Senhor, porque não se esqueceste do teu servo. Não dá nem tempo de Daniel falar com Abacuque. O anjo já pega Abacuque de volta, pelo alto da cabeça e leva num fôlego. Gente, um fôlego, eu imagino que é esse aqui. Né? Não deve ter doído muito não, né? Não deu tempo, um fôlego. Aí você imagina. Meus irmãos, quando nós estamos em dificuldade, se for preciso, o Senhor pega alguém lá da Babilônia, da Judéia, e leva para a Babilônia pelos cabelos, para que o seu amado, o seu servo, não desfaleça de fome. Temos ou não temos diante de nós o Deus do impossível? Aqueles leões estavam famintos. Aqueles leões não haviam sido alimentados. E quando o rei abre a cova dos leões, os leões estavam no canto e Daniel estava intacto. E é muito interessante, ele estava de pé. É muito interessante. E o rei fica muito feliz e manda tirar Daniel de lá. É muito interessante porque assim que ele tira da cova dos leões, aliás, Daniel estava sentado. Assim que ele tira Daniel da cova dos leões, ele coloca lá todos os que haviam colocado Daniel na cova. E imediatamente os leões o devoram. Ou seja, meus irmãos, não mexam com os amados de Deus. Não mexa com os filhos de Deus. E eu quero declarar para você que está aqui hoje: você é um filho amado de Deus. Você é um servo do Senhor. Só de estarmos aqui na sua igreja, no Templo Santo, nós estamos sob a proteção divina. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer leões. Nós não precisamos temer a fome. Nós estamos, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita crise no nosso país, não é? A gente tem visto, eu tenho uma amiga que está sofrendo tanto com questões financeiras e ela tem estado tão abatida, mas ela fala: eu não vou perder a minha fé, e ela não pode perder a fé. Porque ela sabe que, não obstante tudo isso que ela está passando, ela crê no Deus do impossível e no tempo certo Ele vai agir. Quando eu falei que esse tema me é muito caro, porque na minha vida o Senhor já operou inúmeros milagres, já operou inúmeros favores. Eu nem sou digna. Muitas pessoas aqui sabem que o meu segundo filho, nasceu com morte aparente, sem nenhum sinal vital. Quando ele nasceu, ele entrou em sofrimento fetal, os pulmões haviam estourado, ele teve pneumotórax nos 2 pulmões, os 2 pulmões preenchidos de mecônio, o coração não batia, ele não respirava, a notinha ali onde ficava, aquela notinha do Apgar, estava morte aparente, ressuscitado na sala de parto. E quando ele foi, não era para ele ter sobrevivido, ele foi ressuscitado, porque ele não tinha nenhum sinal vital a nascer, nenhum. E aí, após ele ser ressuscitado, quando o médico, ele ficou na UTI bastante tempo, quando ele foi ter alta,
O pediatra foi até o quarto e falou: olha, mãe, seu filho não vai andar, não vai falar, ele teve uma lesão cerebral, o diagnóstico é de estado vegetativo. E aí ele começou a fazer acompanhamento no SARA, bem novinho. E o Rafael, que é o meu filho, que ele só se chama Rafael porque significa cura de Deus, ou curado por Deus. Diante desse prognóstico, eu fiquei muito mal. E eu falei: Senhor, eu não aceito, eu não dou conta de cuidar de um filho assim. Porque eu já tinha muitas questões de saúde. E aí eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor restitua o meu filho perfeito, porque eu não vou conseguir cuidar dele assim. Eu sei que os médicos falaram que tem uma lesão cerebral aí, mas eu sei que o Senhor é o Deus do possível. E diante desse quadro, eu peço um milagre na vida do meu filho Rafael. E eu quero meu filho perfeito, para que eu possa cuidar dele. Durante todo esse período que o Rafael foi acompanhado, os médicos não sabiam explicar, mas assim, era acompanhado se ele sustentava o pescocinho, né? Todas aquelas coisas, se sentava. E o Rafael hoje já tem mais de 30 anos, né? Ele anda, ele fala, ele é perfeito. Ele teve muita dificuldade na escola, teve muita dificuldade para aprender, muita. Eu chorava junto com ele. Ele não conseguia aprender, ele só passava em educação física. Era terrível. E tinha dia que eu embolava o papel, jogava fora, rasgava tudo, dava uns gritos. Mas assim, Rafael, ele anda, fala, ele se formou. Ele, quando passou no vestibular, ele ainda, Deus foi tão grandioso que ele ainda me passa no vestibular na UNB, para a ciência da computação. Quando ele falou que passou, eu falei: Rafael, não é você, meu filho, confere. Ele falou: sou eu. Eu falei: Rafa, olha a identidade. Ele: mãe, aqui é o mesmo identidade. Então confere o CPF. Não sou eu. E foi uma luta para o Rafael sair dessa UNB, foi uma luta. Foi muito difícil, mas o Rafael é extremamente inteligente. Ele já viajou há uns 2 meses. Onde é que ele foi, amor? Qual foi o país que ele foi? Ele trabalha... Gente, é lá pro lado da Indonésia, eu sei que foi 3 dias de viagem. Foi para Penang, na Malásia, pela empresa, trabalho. Como analista de sistemas. Ele é independente. Então, assim, estamos ou não estamos diante do Deus do impossível? Mas foi preciso que eu tivesse fé, assim como aquela viúva tivesse fé, assim como Eliseu tivesse fé, assim como Davi precisou ter fé, assim como Daniel precisou ter fé, porque o limite para a atuação para o Senhor é a minha, quem dá sou eu, é a minha fé. Ele vai até onde a minha fé alcança, sabe? Se eu não tiver fé, o Senhor não vai fazer. Eu preciso acreditar. E é tão interessante que Deus age nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Vou contar 2 testemunhos pequenininhos e bem bobinhos. São bem bobinhos, gente. Mas há alguns anos, eu fui da comunidade Renascidos em Pentecostes, lá do Padre Moacir. E teve uma peregrinação para Jerusalém. Ia passar por Jerusalém, Fátima, França, um monte de lugar. Aí eu queria muito ir, mas eu não tinha dinheiro, era muito caro. Era o preço do meu carro, de peregrinação. E eu não tinha como ir. Aí o padre falando daquela peregrinação, aquela empolgação, não sei o quê, aquela coisa, eu fiquei com tanta vontade de ir. Aí terminou a missa, estava servindo, né, na São Pedro, em Taguatinga Sul. Aí eu ajoelhei diante do sacrário e falei: Jesus, me leva, eu quero ir. Passou mais ou menos uma semana, eu estava passando, aí o padre falou assim: oh meu Deus, trem está gravado. Lucy Rosa, ele me chamava de Lucy Rosa. Lucy Rosa, vem cá, você quer ir para a Terra Santa? Eu vou lá, Ele falou: não, porque eu ganhei uma passagem. Ele era o diretor espiritual do grupo. E ele falou assim: uma senhora muito rica chegou para ele, depois de uma missa de cura, e falou assim: padre, eu vou dar para o senhor uma passagem para o senhor levar quem o senhor quiser para a Terra Santa. Gente, alguém já foi nas missas do Padre Moacir? Centenas de milhares de pessoas. Aí eu falei assim: uai, padre, por que eu? Porque eu queria saber, porque tinha pessoas que estavam com o padre há muito mais tempo do que eu, que eram muito mais próximas, que eram mais importantes, que tinham mais dons, que tinham mais tudo.
Eu falei, padre, por que eu? Ele falou, porque Deus mandou. Eu fui para a Terra Santa, para essa peregrinação. E essa pessoa que deu essa passagem, ela deu na época também 250 euros. E falou, toma, isso aqui é para a pessoa que você vai levar a gastar lá. Gente, eu não gastei com uma balinha. Eu ganhei hotel, comida, ida, volta, ônibus de um lado para outro. A gente foi Paris, França, Lisieux. Gente, eu fui para tanto lugar que eu nem sei mais para onde que eu fui. Fui para muito lugar. Até lembrancinha para trazer terço. Eu gastei tudo de lembrancinha. Você preserva todo mundo na época. Eu não gastei nem com isso. Olha como Deus foi providente. Eu tive um pouquinho de fé também, né? Foi meio custosa, né? Jesus. Ai, o Marcos, meu esposo, que fala assim, amor, Deus tem tanta coisa para se preocupar. Você pede cada besteira. Eu falo, mas meu Deus é pai de tudo, é o dono de tudo. Se eu tiver que pedir, eu vou pedir para ele. Teve uma outra vez, quando eu e o Marcos fizemos 25 anos de casados, eu falei para o Marcos, amor, não quero festa. Nós vamos para a beatificação do Papa João Paulo II. Aí a gente economizou, né? Fomos pela Bancorbras, comprou uma passagem na promoção, aquela coisa toda, né? Estilo mochilão mesmo. E a nossa passagem era Brasília, Lisboa, não, Brasília, Roma. E aí eu falei para o Marcos, antes de irmos, nós temos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima bem grande na nossa casa. Bom, eu acho bem grande, ela é desse tamanho. É grande, né? E aí a gente foi, diante dessa imagem de Nossa Senhora, aí a gente foi lá e ofereceu a viagem, a gente rezou. Aí eu falei, poxa, bom, queria tanto passar em Fátima. Aí ele falou, eu também. Eu falei, tá bom, vamos. Quando a gente estava indo, o avião que nós íamos voltar, ele fez uma parada em Lisboa. E aí, a gente ia chegar a Lisboa, pegar outro avião direto para Brasília. Conexão, né? E aí nos avisaram que por um problema técnico, o avião não ia vir para Brasília. Íamos ter que dormir em Lisboa. E aí ficamos em Lisboa para dormir lá. Aí eles pagaram o hotel e tudo, né? Porque não foi culpa nossa. No avião, gente, no aeroporto, a peregrinação para a beatificação de Papa João Paulo II estava uma loucura, eram milhares de pessoas, gente, milhares. Olha na internet como é que foi. Nesse avião, eu converso mais do que a boca, chego lá e começo a conversar com uma pessoa. Eu estou conversando, falei, nossa, vou ter uma conexão em Lisboa, eu queria tanto passar em Fátima. Você sabe quem estava conversando comigo? O nome dela era Jacinta. Ela era prima da Jacinta Vidente de Fátima. Prima da Vidente. Aí nós fomos no avião conversando, e ela me contando e eu empolgada. Aí eu chego pro Marcos, o Marcos estava lá na frente. Amor, você não sabe com quem que eu estou conversando. Ele com quem? Eu falei, com a Jacinta. Ele, que Jacinta? A prima da Vidente de Fátima. Aliás, prima, né? Porque o pai dela era tio da Jacinta. Prima. Ele falou, nossa, eu falei, amor, olha só. Aí chegamos lá, ela falou, se você quiser, você vai a Fátima com a gente. Eu falei, de verdade? Ela, sério, a gente pode levar. Chegamos no aeroporto, eles estavam numa van. Aí quando nós chegamos na van, estava eu e o Marcos, eles falaram, olha, gente, infelizmente só cabe um. Porque estamos levando padres, freiras, né? Só dá para levar um. Aí o Marcos já estava lá, eu fui resolver a questão do aeroporto, aí o Marcos falou, amor, só cabe um. Eu falei, não, então não vamos não. Só cabe um. Não vamos, não vai ninguém então. Vai um. Enquanto eu agradeci a Jacinta, eu falei, Jacinta, muito obrigado, mas nós não vamos poder ir. Na hora o bispo liga para o padre e fala, olha, você não vai para Fátima não, você vai ficar aqui em Lisboa. Abriu mais uma vaga. E aí, desse jeito, nós fomos a Lisboa. Mas tem mais um detalhe. Como Deus é o Deus impossível do detalhe. Nós fomos lá e falei, amor, se desse para ir a Lisboa, já que a gente vai ficar em Lisboa, não dá para ir a Fátima, eu quero comer um pastel de Belém. E quando falou que a gente ia para Fátima, eu falei, ô amor, só não vai dar para comer o pastel de Belém, né? Mas tá tudo bem. Eu queria tanto, mas tá tudo bem. Quando a gente chega lá, o esposo da Jacinta, que ela é casada, o esposo dela nos leva. Aí ele falou, gente, vamos fazer um lanche? Vamos passar numa lanchonete? Aí ele, assim que a gente chega, ele falou, olha, eu te trouxe uma lanchonete e você vai comer
o melhor pastel de Belém, de Fátima, e ele não sabia de nada. Deus não é o Deus do impossível? E aí ele nos levou a Fátima. Nós fomos pelas pessoas que estavam ali, parentes de quem esteve nos locais. Nós fomos na Cova da Iria, nós fomos à Loca do Cabeço, nós fomos na Casa dos Pastorinhos, nós participamos da Santa Missa, nós fomos onde eles estão enterrados, nós fomos a tudo em um dia. E no final eles nos levaram, eles têm um hotel lá, nos levaram, nos deram um jantar, falaram assim: olha, nós vamos fazer um jantar para vocês. Fizeram picanha com batata frita. Gente, carne lá, picanha é caríssima. Fizeram picanha com batata frita e nos deram, foram à rodoviária e compraram a nossa passagem de volta. A gente estava com a passagem, nós não gastamos 1 centavo para ir a Fátima. Tá ali meu esposo, não é? Tá bom. Nós não gastamos 1 centavo. Ganhamos passagem, estadia, passeio e o pastel de Belém. Nós estamos ou não estamos diante do Deus do impossível? E o Senhor é tão delicado que, para mostrar que é a ação dele, ele age no detalhe. Esse detalhe da delicadeza é para mostrar: fui eu, filha, que quis conceder a você. Então fica de pé um minuto. Nós falamos de grandes coisas, nós falamos também do detalhe, que é o pastel de Belém. Acontece assim muitas vezes. Então agora, diante dessa meditação da palavra do Senhor, diante de tudo que foi testemunhado, não para mostrar que eu tenho fé, não é isso que está em jogo, não. Talvez a minha fé seja menor do que a de um grão de mostarda, mas o Senhor age quando nós nos oferecemos uma via de acesso, quando nós confiamos que Ele é capaz de agir, e quando nós não nos detemos nos nossos problemas, mas nós olhamos para aquele que é capaz de resolver todos os problemas. Então agora nessa noite, já que você está aqui, já que eu estou aqui, e essa palavra primeiramente eu proclamo para os meus ouvidos, eu te pergunto: qual é o mover de Deus que lhe é necessário hoje, nestes tempos? Qual é a área da sua vida que precisa ser tocada pelos favores do Senhor? Talvez seja um grande feito, assim como Ele livrou Daniel da cova dos leões, tirou Abacuque da Judeia para a Mesopotâmia em um sucro. Talvez seja um pastel de Belém. Mas onde é que você precisa do mover de Deus? Eu sei que muitas vezes não é no nosso tempo. Muitas vezes não é da forma como queremos, como imaginamos. Mas o Senhor sempre age quando nós confiamos. Então vai entregando. Animado pelo mover do Espírito Santo de Deus. Animado pelo poder que emana da palavra santa e eterna do Senhor. Vai entregando a sua causa ao Senhor. Vai entregando a sua necessidade ao Senhor. Vai entregando o seu impossível ou a sua dificuldade. Talvez sejam problemas familiares. Talvez sejam questões de saúde tão graves assim como foi do meu filho Rafael, que o Senhor tirou de uma lesão cerebral para uma vida próspera e feliz. O Senhor é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu que faria. E Ele prometeu que jamais ficaríamos abandonados. E Ele nos disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos à montanha: move-te daqui, e ela se moveria. Então creia, o seu milagre vai chegar. Porque você depositou a sua confiança não em mãos humanas, mas nas mãos do Senhor.
E talvez esse tempo de espera seja um tempo de amadurecimento. Seja um tempo no qual você pode glorificar mais, você adora mais, você está mais presente na igreja, você se doa mais para a causa do Senhor, até que venha o seu milagre, até que venha a solução do seu problema. Apenas creia, porque o Senhor fará tudo o que for necessário.